Agora o assunto é sério aqui, porque antigamente falar sobre o suicídio era praticamente proibido, né? Mas o tema é muito importante, a gente não pode fingir que ele não existe, né? E é extremamente necessário falar sobre esse assunto, fazer alertas, entender por que esse mal atinge tantas pessoas no mundo todo, viu? E pensando na seriedade do tema, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e a Organização Mundial da Saúde instituíram o dia 10 de setembro, que é hoje, como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria criaram o Setembro Amarelo, um mês inteirinho dedicado ao diálogo social para discutir aí a respeito desse assunto, que é muito importante mesmo. E hoje a gente vem aqui para a nossa sala agora nesse momento que a gente recebe a Simone Jaime. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A Simone é psicóloga, ela vai ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Esse tema é importante, né, durante todo o mês de setembro, e não só em setembro, né, Simone? É um assunto que realmente tem que ser discutido porque ele existe, né? Exatamente. Eu fico muito feliz, muito honrada com o convite de estar aqui. Realmente é um prazer falar sobre um assunto que parece ser doloroso e que antes era velado, né? Não podia se falar sobre isso, mas com todo o respeito, com todo o amor, ele tem que ser dito e eu estou aqui para ajudar no que for possível, esclarecendo dúvidas e falando sobre a importância do tema. Certo. Nesse mês, que é muito importante, mas esse assunto é importante durante todo o ano. É, com certeza. Simone, agora a gente sabe que os números são grandes, né, no mundo todo, não é só aqui no Brasil. No Brasil o problema também é muito sério, mas a gente sabe que isso acontece, né, pessoas que chegam ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Como é que a gente percebe que essa pessoa está nessa dor tão profunda que ela chega a ter esse tipo de pensamento? Falando sobre números primeiro, é importante a gente ter noção de qual é o tamanho disso e por que a gente está aqui num programa de manhã falando sobre esse assunto. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de suicídio. Então, isso é muito grave. 40 segundos a gente perde uma pessoa. E ok, né? A sua pergunta é como perceber os sinais, você que está em casa, como ajudar quem está próximo ou quando perceber quando vocês precisam de ajuda. Quando a pessoa tem transtornos mentais, como, por exemplo, depressão, alguma doença grave, como fora doenças físicas, como câncer, como AIDS, isso é um agravante. Mas o principal agravante é a pessoa já ter tentado suicídio uma vez. Um dos grandes mitos é a pessoa falar que quem tentou uma vez e conseguiu sobreviver, enfim, não vai tentar de novo. Isso é um mito. Então, pessoas que já tentaram, nós temos que ficar atentos e a gente tem que ficar atento ao comportamento de quem está ao nosso lado. Né? As mães que têm filhos em casa, às vezes uma ideação suicida, né? Falar sobre isso. Quem fala que tem desejo de morrer, que você não vai ver essa pessoa mais, isso é algo que deve, no mínimo, nos chamar a atenção. É um ponto de alerta. Simone, eu ouvi uma frase numa palestra, né, sobre o assunto que eu achei interessante. Um psiquiatra, ele falou assim, a pessoa, ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor que ela está sentindo. Né? Então, eu acho que aí, nessa frase, a gente vê o quanto é difícil, está sendo difícil para ela, e aí vem a parte do respeito, né? A gente tem que respeitar a dor do próximo, né? Com fé, com amor, né? Com esses sentimentos que a gente sabe que a gente tem que ter para o próximo, como a gente gostaria para si mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que esse olhar que a gente tem que ter para as pessoas que estão passando por momentos de dor, né? Porque elas podem chegar a esse ponto de ver ali, tentar achar uma saída e não conseguir, sendo que tem outras saídas, sim, tem muitas saídas, né? Excelente a sua colocação. Hoje pela manhã eu ministrei uma palestra aqui para os colaboradores da AFIP e o que a gente questionou foi justamente isso. Quantos homens não escutam, por exemplo, quem é homem não chora, vira macho, engole o choro. Esse tipo de situação faz as pessoas acreditarem que quem chora e quem demonstra fraqueza tá com frescura, tá com mimimi, e não é assim. As pessoas pedem ajuda e, de fato, elas tentam suicídio, ou conseguem o suicídio porque é a única alternativa, é a única solução. Que ela vê, né? Exatamente. Elas não querem acabar com a vida, pessoal. Isso é muito importante. Elas querem acabar com a dor. E aí, é muito comum me perguntarem como a gente deve tratar pessoas que estão passando por problemas. Sim. Existem várias dicas, mas a mais importante é como você gostaria de ser tratado se tivesse por um momento difícil.
Quem de nós nunca passou por um momento difícil? Então, isso é algo que a gente precisa olhar para as pessoas e lembrar do carinho que a gente recebeu dos nossos amigos, do abraço, da compreensão, do olhar, do toque. A gente tem que se fazer presente na vida das pessoas. E hoje eu percebo que está todo mundo muito ausente, com muitos estímulos. Celular é mais importante, ficar em casa assistindo série é mais importante. E não, momentos com a família, momento com os amigos, tudo isso ajuda a prevenir ou ao menos estar próximo e observar a pessoa que está com alguma ideação ou passando por alguma dificuldade naquele momento. Certo. Simone, aqui a gente sempre fala também, né, aqui na TV Pai Eterno, né, nós que estamos em Trindade o tempo todo, né, com tantas atividades, né, voltadas para o bem, né, com fé, com muita fé no Divino Pai Eterno, o quanto isso pode ser importante também, o quanto é importante para as pessoas que passam por momentos difíceis, né. A gente vê inúmeras histórias, né, de pessoas que conseguiram realmente vencer aí problemas, vencer situações difíceis, se agarrando mesmo na fé, na confiança e nas pessoas junto na igreja, né? As pessoas estão ali para apoiar, então essas pessoas elas têm que procurar quem pode ajudar, né? Eu acho que o caminho é esse. Você vê ali em quem você pode se agarrar e aqui a gente sempre fala isso, né? A fé, ela pode sim ajudar muito as pessoas, né? Sem dúvida, a fé é um dos fatores protetivos. O que não quer dizer que as pessoas que tentam suicídio não têm fé. Claro que não. Porque algumas pessoas falam, é falta de Deus. Não é falta de Deus. É claro que quando a gente tem uma fé, quando a gente reza em comunidade, quando a gente acredita, tudo isso diminui o nosso desespero, porque a gente sabe que pode confiar, assim como em Deus, em pessoas próximas, que é a parte do apoio, né? Esse apoio social, ele é fundamental. Então, existem um apoio da comunidade, que é de permitir que as pessoas demonstrem fraqueza e dizer, eu estou aqui com você, pode falar, eu vou te ouvir, sem julgamentos. E tem um outro lado da sociedade que, ao invés de ajudar, acaba fortalecendo, né, situações preconceituosas, falando julgamentos, dizendo que é falta de Deus, que essa pessoa precisa de ajuda, mas não pode ajudar, não consegue ouvir sobre esse assunto. Então, é importante que a gente fale sobre isso abertamente, escute com todo carinho, todo amor as pessoas que passam por uma situação como essa e tratem como a gente gostaria de ser tratado. Quando a gente passa por problemas, e quem é que não passa, o quanto é bom receber um abraço, receber um carinho e saber que a gente pode contar. Ser ouvido, né? Ser ouvido. Simone, agora a gente escuta muito que a maioria das pessoas, né, que quando chegam a esse ponto, são pessoas que já têm um problema de depressão. É somente isso? São pessoas depressivas que ou têm outros pontos também, outros pontos relevantes que podem levar a pessoa a ter uma atitude como essa, esse pensamento? Excelente pergunta. Na verdade, 90% dos suicídios é causado por pessoas que tinham algum transtorno mental. Certo. Entre eles, a depressão. Mas também existe o suicídio, principalmente com adolescentes, onde tem acontecido, infelizmente, um aumento muito grande das taxas, que acontece o suicídio sem ter uma premeditação antes. É um suicídio que a gente pode chamar de um pouco mais por impulso. Sei. Adolescentes são comuns ter uma dicotomia. O que é essa dicotomia? É aquele sentimento de ou tudo ou nada. Então, por exemplo, um adolescente que perde uma namorada, né, que ela termina, ele vai falar, já que eu não posso ter essa namorada, eu prefiro encerrar a minha vida. Não sabe lidar com aquele problema, né? Você falou uma coisa certa. Essa dicotomia ou isso, proíbe a pessoa de ver, proíbe não, impede a pessoa de ver outras soluções que podem vir. Entendi. Que é o que a gente chama de resiliência. As pessoas que conseguem passar por situações problemáticas na vida, elas têm resiliência. Sabe o que é resiliência? Eu acho que é essa questão de ter força para insistir, né, de dar a volta por cima, né? Sim, a resiliência para o pessoal que está em casa ficar mais fácil de compreender é como uma capacidade de um copo plástico, né? Que você aperta ele sofre o impacto, mas ele continua sendo um copo e servindo como um copo. Então, pessoas resilientes são pessoas que sofrem algum trauma, passam por situações difíceis e continuam sendo
íntegras, fortalecidas, e eu até digo mais, que saem dessas experiências traumáticas na vida melhor, transformado. Uhum. Simone, a gente tem o nosso call center aqui da Associação Filhos do Pai Eterno e por lá o Wilker continua acompanhando toda a movimentação e parece que temos dúvidas sobre o tema por lá. Wilker, com você. Sim, Marina, estão chegando muitas dúvidas, sem dúvida, esse é um tema que chama muito a atenção das pessoas, né? A dúvida da Juliana Posse, do Rio de Janeiro, é a seguinte, ela quer saber qual é o primeiro sinal que uma pessoa dá de que ela pode tentar um suicídio, e ela quer saber também se todo mundo dá sinal antes de cometer. Uma pergunta, Wilker, obrigada. Então, Simone, esses sinais, eles existem? Ótima pergunta, Juliana. Para começar, a maioria das pessoas dá um sinal. Isso quer dizer, 2/3 das pessoas avisam a família de alguma forma semanas antes de cometer o suicídio. Mas tem aí 1/3 das pessoas que podem falecer sem tentar o suicídio, né? Sem deixar nenhuma pista. Então é importante a gente ficar atento a todos os sinais, que foi a sua primeira pergunta. Se a pessoa está mais isolada de casa, ela está com um convívio social reduzido, se ela está triste, se ela tem dificuldade de olhar nos olhos. Existem pessoas que começam a se organizar, por exemplo, fazendo um testamento, deixando a casa em ordem. Tudo isso é um sinal muito importante. Assim como, claro, gente, a gente tem que valorizar quem já fala sobre isso. Então, algumas pessoas falam e se pensa que é uma brincadeira. Eu não vou estar aqui mais no próximo ano, esse é meu último aniversário. O que faz uma pessoa dizer isso? Isso é, sim, uma ideação suicida. E nós temos que olhar com cuidado, com carinho, observar essa pessoa e incentivá-la a procurar ajuda. Simone, agora a gente fala, né, de ocasiões em que esses sinais não acontecem, até porque pode ser também que sejam situações momentâneas, né, como você falou, por exemplo, a perda de um ente querido, né, ou para pessoas mais jovens que não sabem lidar com a situação, ou então mais velhas também. Nesses momentos também é muito importante, né? São, às vezes, situações muito graves que a pessoa passa, né? A questão do bullying, de repente, pessoas expostas na internet aí, que hoje acontece muito, né? Então, é importante a gente alertar para as pessoas da família, os amigos, que tem alguém passando por um momento de dificuldade, abraçar aquela pessoa e cuidar dela o máximo possível, para que isso não aconteça, né? Para que aquela pessoa veja que ela vai passar por aquele momento difícil, né? E que ela não precisa simplesmente querer sumir. Ela consegue passar e tem pessoas para ajudar a passar por isso, né? Sim, você falou algo muito importante. Tem pessoas para ajudar ele a passar por isso. A maioria das pessoas não chega a pedir ajuda. E isso é grave, até pelos preconceitos da sociedade de quem procura ajuda é fraco. Sim. Então, por exemplo, a gente tem o CVV, que é um canal de atendimento voluntário, que é o número 188, de pessoas que ficam 24 horas dispostas a ouvir. Mas até essas pessoas não são psicólogos, não são psiquiatras, não são pessoas preparadas para medicar e para aconselhar. Então, é muito importante a gente reconhecer primeiro que tem um transtorno, que essa pessoa precisa de ajuda e que isso é normal. Todos nós precisaríamos de uma situação de uma perda ou algum problema grave como desemprego, por exemplo. A gente sabe que índices de desemprego aumentam a possibilidade de um suicídio. Quanto mais tempo a pessoa passa desempregada, né, maior a probabilidade dela tentar um ato contra si, contra a sua vida. Então, a gente precisa, sim, de empatia, de amor e de ajuda especializada, médica, psicológica, com boa alimentação, como vocês estavam dizendo aqui. É verdade. Atividades ajuda físicas, também, tudo né? Isso ajuda. Tá. A gente tem mais uma dúvida agora lá do nosso call center, a gente volta para lá com o Wilker. Com você, Wilker. Marina, eu tenho outra pergunta de outra devota nossa aqui. Ela quer saber qual seria o processo de ressocialização de um indivíduo que já tenha tentado um suicídio alguma vez na vida. Então tá, a pessoa já tentou então, já teve esse momento difícil, Simone. Como que a pessoa deve lidar com essa situação? Quem está ali próximo, né? Ou então para ajudar, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é continuar o tratamento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, e ter o apoio da família, dos amigos durante todo o tempo. Né? Não é legal deixar essas pessoas sozinhas muito tempo, sempre que tiver eventos sociais, incluir, ter mais situações onde possa proporcionar esse apoio. Uma situação importante seria
incentivar que essa pessoa tenha um relacionamento religioso e que ela fique próxima de outras pessoas que desejam o bem dela e que a amam como ela é. E que não a olhem como alguém que fracassou na vida e por isso tentou tirar a própria vida, e sim como alguém que está precisando de ajuda e que merece ser amado em qualquer circunstância, de qualquer forma. Tá certo. Simone, agora em relação a essas campanhas, né? Essa campanha aqui no Brasil, no mundo todo, na verdade, né? Quais são as principais táticas aí, os principais movimentos para ajudar essas pessoas que passam por esses problemas? O primeiro movimento é falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Por isso a gente tem um mês inteiro, que é o Setembro Amarelo, justamente para falar e incentivar o quanto é importante a gente tocar nesse assunto. Um dos grandes mitos é que quando a gente fala sobre isso, acaba incentivando o suicídio. É claro que existem as formas de falar, isso tem que ser feito com respeito, mas falar sobre isso não incentiva. A gente tem que falar justamente para que as pessoas que estão nos ouvindo e que conhecem alguém que precisa, sintam-se encorajadas de buscar ajuda, uma ajuda profissional, uma ajuda dos amigos. E para você que está em casa, para a gente, é importante que todo mundo que nos procure, a gente dê atenção, a gente não julga essas pessoas, a gente acolha com carinho e não fala assim, vai passar, fica tranquilo, isso é momentâneo, porque às vezes não é. Às vezes realmente é algo grave que precisa de um aprofundamento profissional para que essa pessoa consiga sair de uma crise ou de uma situação difícil. Certo. A gente tem mais dúvida lá do call center, a gente volta para lá de novo com o Wilker. Marina, agora a pergunta é da Paula Queiroz, de São Paulo. Ela quer saber o que ela deve fazer se uma pessoa ameaça cometer um suicídio. Então tá aí, acontece muito também, né? De repente a pessoa é um pedido de socorro, na verdade, né, Simone? Sim. Paula, né? Acho que eu não consegui ouvir. Sim. Mas... Paula Queiroz, de São Paulo. Isso, Paula. A primeira coisa é se ela está dizendo e se ela está pedindo ajuda, vamos ouvir e vamos ajudar. Esse é o primeiro passo. As pessoas às vezes falam sobre isso e pedem segredo. Não conta para ninguém, mas eu estou passando por algo ruim e eu quero tirar a minha vida. Nesses casos, não pode ter segredo. A gente precisa encorajar essa pessoa a procurar uma ajuda e não aguardar para ela esse sentimento e fazer com que ela realmente vá tentar, né, fazer uma tentativa de suicídio porque ela pensa que essa é a solução. Se ela está verbalizando sobre isso, já é um indício de que ela pode sim tentar. Tem gente que fala que quem vai tentar não avisa, né? Quem suicida não avisa, mas esse pode ser sim um aviso, Paula. Cuida dessa pessoa, incentiva ela realmente a procurar ajuda, porque é importante. Ela está te dando essa oportunidade com um pedido de socorro. É verdade. Simone, eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui hoje. Nosso tempo é curto, mas acho que a gente conseguiu falar sobre o tema de uma forma que as pessoas entendam realmente que é possível e é preciso ajudar ao próximo, né? Sim, sempre. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda.